antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um mundo sem imagens, mais sensível ao toque e à imaginação. Esse é o universo de pessoas com deficiência visual. No Brasil, da década de 60, a legislação garantiu a essas pessoas o sistema Braille, criado no século passado na França. Mas num passado não muito distante, essa realidade não era compreendida por todas as pessoas. Havia preconceito e dificuldade em aceitar o que era diferente. Uma rejeição que tem raízes na história antiga, nos tempos do Império Romano. Registros de pessoas cegas em sociedades primitivas são raros, quase inexistentes. Isso porque foram apagados literalmente da história pela crença de povos da antiguidade de que deficientes visuais eram possuídos por espíritos malignos. Assim, eles eram eliminados. Com o fortalecimento do cristianismo, todos os nascidos, sem exceção, passaram a ser considerados filhos de Deus. Os séculos 18 e 19 marcaram uma mudança e um avanço na história das pessoas com deficiência visual. Em 1784, surgiu na França o Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, a primeira escola do mundo destinada à educação de pessoas cegas. E em 1829, Louis Braille, então aluno desse instituto, inventou o sistema Braille, que é um processo de leitura e escrita em relevo. Em 1854, foi a vez do Brasil humanizar o atendimento às pessoas com deficiência visual. Dom Pedro II criou no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Conhecido hoje com o nome de Instituto Benjamin Constant, foi a primeira instituição brasileira que se dedicou ao ensino de crianças cegas. Foi o primeiro passo realmente para a inclusão da pessoa com deficiência na América Latina. Essa é a nossa importância, nosso pioneirismo. Eu costumo dizer que o Instituto Benjamin Constant é a matriz da educação especial na América Latina. Então, vamos pensar que numa época onde ninguém estudava, só a elite estudava, só realmente as pessoas da nobreza estudavam, todos estavam excluídos, mulheres, escravos, crianças pobres. É impensável você imaginar que se criaria no Brasil, no Rio de Janeiro, uma escola especializada para pessoas cegas. Em 1962, o ensino Braille foi regulamentado no Brasil pela Lei 4.169. Anos depois, em 1989, a Lei 7.853 trouxe normas de acessibilidade aos portadores de deficiências visuais, integração ao mercado de trabalho e educação adequada. Nós tivemos a Lei 7853 de 89, e a Lei 7853 de 89 foi um grande passo, realmente, um grande divisor de águas no sentido de se respeitar, de se olhar com mais carinho e com mais respeito e com menos discriminação para a pessoa com deficiência. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantiu o acesso à escolaridade em todos os níveis de ensino e currículos voltados a atender os cegos. Um ano antes, surgia na capital do país a primeira biblioteca exclusiva para cegos. A Biblioteca Braille Dorina Noel foi instalada em Taguatinga, região administrativa de Brasília. Há 20 anos atrás, eu era coordenadora de bibliotecas escolares em Taguatinga e chegaram a mim 2.000 livros e 2 deficientes visuais que estavam na biblioteca pública da cidade e esse espaço era inviável para funcionar uma biblioteca Braille. Então eu pedi à diretora da regional na época uma sala de aula que fosse para que alojasse esses 2.000 livros e as 2 deficientes visuais. É um incentivo muito grande voltar no tempo e ver que nesses 20 anos muitas vidas foram resgatadas por meio de leituras aqui na biblioteca e com a manutenção dela ao longo desses 20 anos. Manutenção em termos, de trabalho voluntário e de muita gente que vem juntar-se a nós.
Gente como Noemi, que está aqui desde o começo. Era tudo novo para nós naquela época. Eu e outra deficiente em memória, que nós somos as fundadoras, era muito novo aquilo, era muita emoção, era euforismo, né? Então nós queríamos trazer os deficientes do DF todos para dentro dessa sala de aula, dizer que agora nós tínhamos uma biblioteca pública só para nós, né? Então era muito aqueles entra e sai de gente, era muito bom, muito bom. Era tudo muito novo e a gente queria fazer tudo de uma vez, né? Então, os deficientes, eles ficavam muito felizes, porque ali tinha um lugar de aconchego para que a gente se reunisse e ali a gente podia cantar, extravasar toda aquela nossa alegria, toda aquela emoção de ter aquele lugar para nós. A sociedade foi se transformando. Ela, sem ver, sentiu. Eu acho que a sociedade, ela evoluiu muito. Antes, nós chegávamos na parada de ônibus para pedir uma informação. Olha, você pode ver o ônibus para mim, que vai para Taguatinga? As pessoas, elas se escondiam, elas pensavam que a gente queria era pedir. Eles tinham essa imagem do deficiente, né? Ele não sabia que o cego podia trabalhar, podia estudar, podia conversar. O nosso trabalho está em mostrar que, apesar dessa dificuldade ser real, dessa deficiência ser um problema, é difícil, ela não inviabiliza a pessoa em estar no mercado de trabalho, estudar, conviver com as pessoas, ser útil e ter uma vida, na medida do possível, normal. Já são 10 anos à frente da coordenação da biblioteca. Para Léo, um período repleto de boas histórias para contar. A gente tem realmente alegria de contar, porque não precisavam ser 10 casos. Se um desse acontecesse, valeu a pena 10 anos. O acervo aqui é bem variado, são quase 2.000 títulos. Ainda são oferecidos cerca de 700 áudios de livros, a maioria de literatura. Bem mais que uma biblioteca, esse é um espaço de aprendizado, de convívio e de descobertas. Eu tenho casos, e são mais de um, que estavam numa situação de absoluta tristeza ou de descrença da vida e que hoje eles estão em faculdade, estão no mercado de trabalho e mudaram completamente a vida. É uma vida dentro de outra vida. Em 2006, eu vim para cá, para a biblioteca. Conheci a biblioteca em 2006. Foi outro deficiente visual que me trouxe para cá. Eu estava no César. E quando eu cheguei ao César, eu não sabia nada, eu tinha muito medo. E um dia ele me convidou, que eu tinha que vir aqui na biblioteca, que tinha pessoa aqui capacitada para me ensinar tudo aquilo que eu queria aprender. E a primeira pessoa que eu encontrei aqui foi a Léo. E eu cheguei, não sabia fazer nem um ó. E ela sentou comigo e me ensinou tudo. E por que isso te emociona? Porque eu agradeço primeiro a Deus. E assim, eu chego aqui, eles têm me abraçado, têm compreendido, me ensinado hoje tudo que eu sei, que eu sou. Foi eles que me incentivaram. E um mundo só deles, onde para enxergar utilizam as mãos. Com os ouvidos, percebem se é alto, se é baixo, rápido ou lento. Com a imaginação, vêm as cores. Com o coração, os sentimentos. Para quem trabalha aqui, a recompensa vai além do que os olhos podem ver. Quando eu entrei aqui, eu queria ajudar, mas eu não sabia como. Eu sabia que aqui era algum lugar que poderia ajudar as pessoas de uma forma muito prática. A gente se sente útil, porque eu acho que na sociedade todo mundo tem que se ajudar. E aí todo mundo se resolve, né? O governo tem um papel dele de deixar tudo mais acessível e manter esse tipo de órgão, que é importante. Mas o voluntário ele é muito importante também porque ele tem coisas específicas que ele pode passar para as outras pessoas. Não é o salário que a gente recebe que paga isso. Isso eu vou levar para a minha vida.
acompanhar esses seres humanos acreditando que continuam sendo seres humanos apesar da deficiência. Voltar no tempo, voltar 20 anos atrás não dá, mas alcançar novos voos, novas conquistas, né, daqui para frente, vale a pena sim. Com certeza eu faria tudo de novo. A Biblioteca Dorina Noil é minha casa, é minha vida, é minha paixão. E eu não vivo sem essa biblioteca. Eu sou a primeira a chegar aqui e sou a última a sair. Então, assim, é gratificante demais. Eu, se eu pudesse, traria minha cama para cá. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpus para chimpanzés, liberdade para tigres de Bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Viver na escuridão é um desafio. Tarefas simples, como trilhar um caminho, são verdadeiras batalhas na rotina de quem não enxerga. Na virada deste século, uma lei abriu ainda mais os horizontes. A legislação obrigou o poder público a criar sistemas de comunicação e sinalização para a acessibilidade das pessoas com deficiência sensorial. Isso tudo para garantir o direito à informação, ao trabalho, ao transporte, à educação, enfim, a todos os direitos que o cidadão comum tem. Luiz perdeu a visão quando tinha apenas 2 anos, por causa de um glaucoma congênito. Enfrentou muitas dificuldades, mas venceu. Há 26 anos, ele é servidor no Superior Tribunal de Justiça. Ele conta que no início teve um pouco de dificuldade, até mesmo para usar o computador. Na época, não tinha o programa chamado JAWS, que é Auxílio Deficiente Visual. Hoje, com o computador, eu posso fazer muitas coisas que antes eu dependia das pessoas para poder fazer. Quer dizer, hoje eu tenho acesso às pesquisas, sem depender totalmente das pessoas, tenho acesso às leituras, que é uma coisa que eu tenho que fazer muito, porque o meu trabalho depende de muita leitura, né? Leitura da jurisprudência, que eu tenho que acompanhar dia a dia a jurisprudência daqui, do Supremo Tribunal Federal, principalmente. Quer dizer, então eu poder fazer isso sem que seja preciso o auxílio das pessoas diretamente, isso é muito importante. Hoje, Luiz anda com facilidade no tribunal, que aos poucos foi se adaptando para atender às necessidades dos deficientes. Entre as melhorias, a construção de rampas e a leitura em braille nas principais entradas. Aliás, o braille mudou para sempre a vida dele. O braille é fundamental no sentido que o braille proporcionou ao cego a estudar. Porque se não ocorre o advento do braille, o cego provavelmente até hoje estaria sem ter acesso à escola, né? Então foi fundamental. Eu costumo dizer que uma das invenções mais importantes de toda a história, eu acho. Outro exemplo de dedicação e determinação. Em 2000, pela primeira vez no Superior Tribunal de Justiça, um advogado com deficiência visual subiu à tribuna para fazer uma sustentação oral. Cláudio Castro Panoeiro defendeu a união em um processo. Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil, existem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual. Desse total, cerca de 500 mil são cegas e 6 milhões têm baixa ou quase nenhuma visão.
Esse número chama a atenção, em especial, no que diz respeito à educação, como, por exemplo, a alfabetização nas escolas públicas e privadas por meio do sistema de leitura em braille. O braille ele é fundamental na vida das pessoas cegas, pois é pelo braille que as pessoas cegas, tocando as palavras, podem aprender a ortografia das letras, a maneira como se escreve, e ele dá acessibilidade às pessoas com deficiência visual, sobretudo no direito à leitura e à escrita. É possível escrever e ler a partir do sistema Braille em qualquer lugar que você estiver. Eu, pessoalmente, sou usuário do sistema Braille e me sinto muitas vezes até homenageado quando eu chego em espaços que foi pensado nestas pessoas e que tem Braille produzido para nos atender. O secretário explica ainda que a Lei 10.098 de 2000 veio para fortalecer os direitos dos deficientes, porque garantiu também o papel da comunicação na acessibilidade. A Lei 10.098, ela traz acessibilidade nos dois aspectos, que fica mais fortalecido ainda com o decreto 5296, que regula esta lei. Esse decreto é de 2004. Ele vai desde do estabelecimento de vagas em espaços públicos, em locais privados, não é? Fala da prioridade no atendimento, fala da exigência de acessibilidade comunicacional na TV, no cinema, né? Nos espetáculos artísticos. A Lei 10.098 de 2000 diz que o poder público deve prover a eliminação de barreiras na comunicação, deve estabelecer meios e alternativas para tornar acessíveis os sistemas de comunicação e a sinalização aos portadores de deficiência sensorial, garantindo o direito à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, transporte, cultura, esporte e lazer. Além da preparação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias para facilitar a comunicação com os deficientes. E para garantir o direito à informação, o artigo 19 da lei ainda determina que os serviços de radiodifusão, sonora e sons adotem medidas no sentido de permitir o uso da linguagem de sinais para pessoas com deficiência auditiva. Esse advogado vai além. Para ele, a lei trouxe dignidade para os deficientes visuais, não fazendo distinção no tratamento que é dispensado a todos. Em 2000, começou realmente a ter a ideia de que as pessoas com deficiência cegas deveriam ter a possibilidade de fazer as leituras, que seria uma forma de adaptação e de trazer mais dignidade e qualidade de vida a essa pessoa. Se por um lado existe lei que garante os direitos dos deficientes visuais, por outro, eles enfrentam problemas. Fazer com que essas leis sejam cumpridas. Eu estou na rodoviária no centro de Brasília, por onde passam milhares de pessoas todos os dias. E a situação é complicada. Estou aqui com a Cleidiomar, por exemplo. Cleidiomar, você é deficiente visual, você desde criança, desde que nasceu, e você encontra dificuldades aqui na rodoviária? Sim, eu sou deficiente visual desde criança. Eu tinha baixa visão, né? Perdi a visão total, tenho 13 anos. Sempre passa pela rodoviária aqui do plano piloto. Muita dificuldade, não tem um apoio, né? Não tem um piso tátil para a gente se comover legal, né, gente? Então, isso é muito importante para nós aqui, deficiente visual do Distrito Federal, né, gente? Se tivesse esse apoio, facilitaria muito a sua vida? Com certeza, absolutamente, é com certeza mesmo. Porque você sempre precisa de ajuda de alguém para se locomover aqui. É verdade, preciso sim. E a dona Cleidiomar tem razão. A nossa equipe andou pelos principais pontos de acesso da rodoviária e não encontrou nada que indicasse um lugar para que os deficientes visuais pudessem fazer a leitura em braille. Olha, falar a verdade não, ainda não. Pode ter, mas não sei ainda. Não sabe onde fica, né? Não. Cenas de desrespeito são comuns, muito embora a Constituição brasileira assegure aos deficientes visuais tratamento apropriado. Falta investimentos. A grande verdade é que falta muito investimentos. Nós tivemos um programa estabelecido pela Presidente da República. Esse programa falava, ele vinculou
7 bilhões de reais a auxílio da pessoa com deficiência, em tecnologias assistivas, na questão do benefício de prestação continuada também para pessoas com deficiências. E muito pouco foi feito, ou muito pouco foi fiscalizado. Esse programa não andou. Nós temos uma legislação absolutamente bastante positiva nesse sentido, de garantir o direito da pessoa com deficiência, mas falta fiscalização. Daí onde deve entrar realmente o judiciário de forma mais efetiva e justa para garantir a aplicação da norma. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpus para chimpanzés, liberdade para tigres de Bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E hoje, como vive quem tem deficiência visual no Brasil? Com os avanços e a necessidade de uma legislação mais inclusiva e acessível, quais são as vantagens e o que ainda é obstáculo para essas pessoas? O repórter Márcio Adalto acompanhou a rotina de Justino, que tem um grande amigo e aliado nessa luta diária. Mal sai da cama e Justino já alcança o cavaquinho. E todo dia é assim, uma conversa com os colegas radioamadores, o preparo do café da manhã, e ele faz tudo sozinho. A rotina dele aqui é muito desenvolvida, a rotina dele. Ele até comida ele faz. Se eu não estiver aqui para fazer comida para ele, mesmo se desenrola. Ele frita ovos, se for o caso de fritar um ovo, fazer uma carne, um arroz, tudo ele faz, assim. Ele é muito desembaraçado. Antes de sair, aquele tapa no visual. É hora de chamar o parceiro de todos os dias, o Zeus. O cão-guia já está com ele há 2 anos. Os olhos de quem não enxerga desde os 12 anos de idade. E hoje é um dia diferente. Zeus vai passar por uma reciclagem. É assim, uma vez por ano. Essa reciclagem é importante para que o treinador, o instrutor, tenha contato para saber se realmente o cachorro está sendo utilizado, se realmente o utilizador está fazendo uso dentro das nossas orientações. E ao longo da vida o cachorro vai tendo mais as suas complexidades com relação aos reflexos, com relação à idade, diminui um pouco também a velocidade. Então, constantemente, essa reciclagem a gente tem parâmetros se o cachorro ainda pode estar continuando no projeto. A gente se preocupa muito com a vida útil desse cachorro e que essa vida útil também traga um retorno para a dupla, no caso, o utilizador. Apesar de necessário, a reciclagem do treinamento pode acabar. A reciclagem do usuário e o seu cão-guia está um pouco prejudicada pela falta de recursos financeiros, logísticos, para que os treinadores possam viajar e visitar todos os utilizadores. Porque engloba a despesa com passagens aéreas e diárias para os treinadores. Então, como nós não temos mensalmente uma receita, isso é feito quando sobra algum dinheiro. O dia continua, é hora de ir para o trabalho. Justino trabalha na Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Ele é responsável pela impressão em braille e faz questão de explicar tintim por tintim. Ali nós temos a impressora braille, né, que estão no trabalho aqui. E no computador tem um programa que nós utilizamos, que é o Braille Fácil. E eu com o leitor de telas, né, que eu uso o NVDA, que é um software livre. E aí eu faço toda a formatação do documento e mando para imprimir na impressora em braille, como se fosse uma impressora tinta, só que ela vai imprimir o braille, né? Uma questão de orgulho, né, de cidadania para nós, pessoas com deficiência, né? Estarmos na sociedade aí mostrando, né, o nosso potencial.
né? Porque tem muitos colegas nossos aí, graças a Deus, que estão aí desempenhando tarefas aí que até então a pessoa dita normal, né, a pessoa que enxerga duvida, e a gente está mostrando aí que a gente é capaz, né? Nós estamos saindo aqui da associação onde o Justino trabalha, acompanhamos um pouco da rotina dele durante toda a manhã e agora é hora do almoço. E nós vamos acompanhá-lo até o restaurante que ele vai todos os dias almoçar aí na companhia do Zeus. O Zeus é companhia indispensável, né, Justino? Ah, com certeza, né? O Zeus como diz, são meus olhos e ele que me leva aí nessa rotina diária de ir e vir para o trabalho, de sair para o restaurante para poder almoçar. E a gente vê que pelo caminho nós vamos acompanhar, mas não são poucos os desafios que ele te ajuda. Qual que é o auxílio que ele te dá? Bem, o auxílio mais importante do cão guia, né, é realmente de me guiar, de enxergar todo o caminho, o percurso e guiar pelo caminho mais seguro, desviando de buracos, de postes e de outros obstáculos que possam aparecer pela frente. Certo, vamos continuar te acompanhando então no trajeto de hoje. Vamos lá. A gente está chegando na pista aqui. Você já conhece, né? E como que é? E você dá o sinal, ele te ajuda? Aí ele para, aí eu sei que eu estou na faixa, eu vou fazer o sinal de vida. Né? E aí a dificuldade é os carros pararem, né? Vamos lá? Zeus, em frente. E às vezes nessa faixa aqui eu não sei como é que tá hoje, mas a gente tem um problema aqui que os carros param na faixa da esquerda aqui e atrapalha a visão dos outros motoristas no horário que vai pegar os alunos, né? E caminhando, você já teve problemas em Brasília? Levou tombo? Ah, não, já chegar a cair, não, já caí dentro de bueiro, né? Bueiro com a tampa aberta e já aconteceu. Ah lá, esse é um flagrante, a gente viu aqui, o Zeus, ele parou porque exatamente no meio do nosso caminho tem uma árvore caída. A ação dele é parar e numa espécie de aviso, de alerta para você. Exatamente. Se não tiver como ele desviar do obstáculo, que está no caso a árvore aí caída, ele vai parar e eu vou tentar identificar o que está acontecendo, né? Porque ele para justamente para não acontecer nada. E aí eu vou tentar arrumar um caminho alternativo para fazer. Vamos lá então, como é que você faria aqui sozinho, sem a gente? Vamos lá. Zeus, em frente. Em frente. Você observa que ele tenta passar. Zeus, em frente. Atenção. Tem que ter muita atenção. Apesar da presença dele, você também tem que ter bastante cautela, né? Não, com certeza, né? Porque ele é treinado justamente para desviar, igual ele fez ali. Você viu que ele foi com todo cuidado. Mas pode acontecer de ter um galho a mais ali passando e ele não perceber e eu bater o rosto, algo nesse sentido. Mas basicamente ele é treinado para desviar de todos os obstáculos, inclusive os altos. Encontramos mais um obstáculo aqui, qual que é? A calçada está quebrada, né? Então, isso aqui, ó, então dá para perceber. Zeus, não. Então a gente percebe que parece que está na terra, né? Então isso também é um risco de, às vezes na chuva, ter uma lama, a gente escorregar, cair. E até mesmo tropeçar nesse degrauzinho pequeno que tem aqui, né? A gente vê que o restaurante está bem perto, mas até chegar lá são muitos os obstáculos. Com certeza, né? Então a gente encontra vários obstáculos até chegar ao nosso destino. Nós estamos chegando aqui ao restaurante agora. Esse restaurante aqui, você vem para almoçar, por quê? Justamente pela escolha do local, do atendimento aos cegos? A gente escolhe, geralmente, aquele que tem um atendimento que é melhor, né, para a pessoa com deficiência visual. No caso, inclusive, até pela opção de ter o cardápio em braille, para a gente ter a nossa autonomia na escolha do prato e o preço que a gente quer pagar. O cardápio em braille fez aumentar o número de clientes com deficiência visual neste restaurante em Brasília. Justino é um deles. A importância de ter maior acessibilidade para os deficientes, para que eles possam vir sozinhos ou até mesmo acompanhados, mas para que ele fique mais acessível para ele. O Procon exigiu, a gente já tinha, e aí quando ele passou para verificar se a gente realmente tinha,
já estava tudo correto. Bom, Justino, terminou o almoço, está quase na hora de voltar de novo para o segundo período aí do trabalho. A gente te acompanhou até aqui. Eu queria ouvir de você o que você espera do Brasil para o futuro, né, em relação aos deficientes visuais. Bom, o que nós sempre esperamos, né, e queremos é que possamos ter uma acessibilidade plena, esse nosso direito de ir e vir assegurado, garantido, com calçadas bem acessíveis, com restaurantes preparados como este aqui, com um cardápio em braille, que é uma forma acessível para o deficiente visual, né, e com um atendimento muito bom mesmo. Então a gente espera que o deficiente visual, num futuro bem breve, possa ter a sua cidadania exercida na sua plenitude. Vida que segue. E aí é vida que segue, né? Com certeza. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande sua sugestão para antes e depois da lei, @stj.jus.br. Não se esqueça, hein? Sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Tchau!